Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Está começando mais um Acredite Se Quiser, e hoje nós vamos começar nossa série de relatos. Como eu falei no último episódio, hoje serão relatos de lobisomem, não é mesmo, Sr. Fujek? Isso aí, Mr. PH. E olha, eu tava preocupado, viu, de a gente acabar gravando isso em noite de lua cheia e atrair, né, alguma ocorrência. Não por mim, porque eu não tenho medo, mas mais por você, né? Nem me fala. Inclusive, nós vamos escutar aqui hoje vários relatos de pessoal que saiu na quaresma e se arrependeu muito. Então, daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta, nós vamos começar a escutar essas histórias do lobisomem. Seres interdimensionais, quaresma, lua cheia, fauna oculta, intruso esporádico agressivo. Acredite se quiser. Lembrando que esses relatos foram enviados pra gente por ouvintes, então se você tem algum relato de lobisomem aí e quer mandar pra gente, pode mandar. Vai vir uma parte 3, parte 4, depende de vocês e depende dos relatos que chegarem aqui pra gente. Mas o meu ponto é que tem muito relato de lobisomem, muito mesmo. E nós vamos começar a nossa série aqui, nosso programa de hoje, com o relato da Ana Sakomori, que mandou, não um, não dois, não 3. Ela mandou aqui 4 relatos. Então nós vamos escutar 3 relatos agora. E o outro relato, depois que a gente escutar o relato dela, eu comento com vocês, porque nós vamos escutar ele no final do episódio. Já ouviu falar de estigmata e possessões demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina? Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acredite-se-quiser-podcast@gmail.com. Estamos prontos a acreditar em você. Olá, eu me chamo Ana, eu sou do Mato Grosso, mais especificamente da parte sul do Mato Grosso, aqui pertinho de Cuiabá. E eu tenho 3 relatos sobre lobisomens que eu ouvi da minha avó. Um aconteceu com o meu pai e um com o meu padrinho. Bom, o que aconteceu com a minha avó é até engraçado, que a minha avó, ela tem descendência italiana. Então, eles vieram da Itália para o Brasil e moraram no Paraná até ela casar e tudo mais. E aí eles vieram pro Mato Grosso, onde aqui estabeleceu a nossa família. E antes deles virem pro Mato Grosso, a minha avó tinha a família, né, no Paraná, que veio da Itália. E aí ela tinha vários primos e tios que moravam ali, né, com o pessoal da família. E eles contavam de uma história de que um tio da minha avó, ele virava lobisomem. E aí meu bisavô contava que teve uma vez que
que eles plantavam, né? E aí tinha um bicho que ficava correndo ali pela plantação, ali pela lavoura. E eles tentavam pegar a vida toda, não conseguiam. E aí esse tio, ele desaparecia. E aí ele aparecia no outro dia, todo sujo, destrambelhado. E as pessoas ficavam assim, ué, o que aconteceu com o fulano? E aí teve uma certa noite que o pessoal cansou de ver aquele bicho atormentando ali na lavoura e pegava os bichos, eles pegavam os animais que eles criavam ali, as galinhas. E aí eles falaram, não, vou pegar esse bicho, né? E até então eles achavam que era um porco do mato. E aí eles foram atrás, né? Juntou um grupo ali, meu biso e algumas outras pessoas. Juntou o grupo ali e foi atrás. E eles passaram a noite toda correndo atrás do bicho. E aí até que uma hora um bicho cansou. Diz que ele parou. Ficou assim em pé, como se fosse uma pessoa. Ele era muito alto. E ele era da estatura desse tio. E ele ficou bufando, olhando pra eles. E eles ficaram estáticos assim. Só que ele não atacou. Ele ficou olhando e bufando. E aí eles devem ter ficado com medo. E foram embora pra casa. Se esconderam lá. No outro dia, esse tio não aparece. E a galera fica preocupada e tal. E aí ele aparece 2 dias depois, machucado. Ninguém sabe por quê. E muito cansado mesmo. E perguntam por onde ele passou, onde ele estava. E ele não responde. Ele não fala onde é que ele estava. Ele fala que ele não sabe onde ele estava. E que só ele apareceu lá, todo machucado, rasgado. E aí, depois de muito tempo, esse tio, ele acabou falecendo. Mas até ele falecer, esse bicho atormentava muito eles. E a minha avó contava com muito, mas muito medo, assim. Ela falava assim, não é possível. Minha avó era uma mulher muito religiosa. E ela falava que não era possível que acontecesse aquele tipo de coisa. Mas ela contava assim, muito impressionada com o que tinha acontecido. Já um outro relato é o meu pai, ele era boiadeiro raiz, que a gente fala. Ele trabalhava numa fazenda junto com os meus avós lá no Pantanal, bem no fundo do Pantanal, assim, para um senhor que criava gado. Eles faziam a travessia no cavalo e levando gado. Então, assim, era muito raiz e já faz um bom tempo. E aí meu pai conta que eles iam fazer um transporte. E um dia antes deles fazerem o transporte, tava todo mundo, assim, em casa, tranquilo. E, de repente, eles costumam dormir cedo. E o meu pai, a família do meu pai é muito sensitiva. E meu pai é muito sensitivo. E ele não tava se sentindo bem. Ele falava que ele tava, assim, como se algo não deixasse ele dormir. E aí, de repente, ele escuta um barulho no curral, assim, o gado pulando, correndo, berrando muito alto. E ele abre, né, porque era aquelas casas antigas, né, de janela de madeira. Então, ele abre uma fresta, olha, não vê nada, a lua clara, assim. E, cara, é a imagem do Pantanal. O Pantanal é a coisa mais linda durante o dia, porque durante a noite é assustador. E meu pai achou que era uma onça, né, que assim, naquela época. Ele sai pra fora com uma espingarda, ele vai chegando mais perto. Na hora que ele olha, ele me fala, assim, meu pai conta também, ele com muito medo. Meu pai é um homem muito forte. Eu nunca vi meu pai com medo, mas ele conta com muito medo. Ele fala que meu pai, ele é moreno. Ele ficou branco de medo. Ele vê um bicho grande, preto, peludo, andando de 4, correndo atrás das vacas ali, dos bois ali. E meu pai paralisa. Meu pai não consegue ir atrás. E ele dá um grito muito alto, ele dá um tiro pra cima, pra ver se assustava. Na hora que ele dá esse tiro, o bicho, ele descreve como se fosse mesmo um lobisomem, porque meu pai acredita. Ele fala que ele levantou, ele olhou pro meu pai, ele correu pra avançar no meu pai corre pra dentro de casa, fecha a porta e se tranca dentro de casa, morrendo de medo. Só que assim, no Pantanal era janela de madeira, aquelas portas que abrem em cima e embaixo. Então pra trancar tudo aquilo ali, tem que ser muito correndo. E ele conta que ele trancou tudo, se escondeu, e aí meus avós acordaram e falaram, o que tá acontecendo? E ele fala, não chega perto de janela, não chega perto de porta. E foi ali, eles não dormiram mais. Foi a noite mais assustadora da vida deles, assim. Já com o meu padrinho, ele tem lavoura, ele planta, e aí a fazenda dele ficou uns 100 quilômetros aqui da cidade. E aí ele foi caçar no penúltimo dia de quaresma, e tem uma superstição, né, de que é ruim caçar na quaresma, porque tem lobisomem, tem outras lendas, então a galera aqui leva bem a sério. E o meu padrinho tava, assim, muito bravo, porque aqui onde a gente mora tem bastante porco do mato, e eles entram dentro da lavoura e estragam tudo. E ele falou, não, cansei, vou caçar esses bichos que tá estragando minha lavoura. E aí minha madrinha fala, Nico, não vai, porque é penúltimo dia de quaresma, o lobisomem vai te pegar. E ela fala, brincando. E aí meu padrinho vai, ele volta 2 horas depois, pálido, correndo de moto.
E desesperado, falando pra minha madrinha fechar tudo, botar todo mundo pra dentro, que ele tava sendo perseguido, que tinha um bicho grande perseguindo ele. E aí meu padrinho, ele descreve o bicho como também, igual meu pai descreveu, grande, andando, correndo de 4 patas, preto, peludo, o focinho de um lobo. Só que ele era muito grande e muito forte. Como, assim, a gente até fala, não, padrinho, será que não era um porco do mato? Ele fala, não, porco é totalmente diferente do que eu vi. E ele não gosta de falar sobre porque ele ficou com medo. E ele fala que ele tava correndo atrás dele e ele não pôde fazer nada. Ele tava no meio da lavoura, assim, em cima da moto. Ele vê o bicho correndo atrás de um bando de porco, assim. Ele até acha que é um porco do mato. Quando ele chega mais perto, ele vê como se fosse um lobo mesmo, um lobisomem mesmo, ele fala. E ele ligou essa moto dele rapidão e saiu correndo e o bicho foi atrás dele. Ele fala que ele correu atrás dele por mais de 500 metros. E ele chegou em casa assustadíssimo. Isso aconteceu por volta de 2019, 2020, por aí. E ele chegou em casa assustadíssimo, falando pra minha tia trancar tudo, botar todo mundo pra dentro de casa e se esconder, porque ele tava assustadíssimo. E aí a minha tia brinca, fala bem assim, ninguém mandou ir caçar na quaresma. E a gente acredita muito, porque eu sempre ouvi essas histórias, tanto da minha avó, que a gente sempre ouviu, tanto deles, meus pais e os meus tios moraram muito tempo em assentamento. Então tem muita história, assim, cabulosa, que contam sobre esses lobisomens, assim, que a gente não sabe se é real ou não, se era ou não, mas que eles passaram medo e a gente consegue ver o medo no rosto deles. E aí eu passei muito tempo sem ir na casa do meu padrinho com medo dessa história, porque eu sou muito medrosa. E é esse o relato. Bom, espero que contribua aí pro episódio de vocês. Eu gostei muito do podcast, eu tô acompanhando sempre. Eu desejo muito sucesso. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Ô, senhor Fudiek, a Ana fala que tinha um tio que virava lobisomem. Ela mandou 3 relatos aqui que nós acabamos de escutar. E nesse primeiro relato dela, ela falou que tinha um tio dela que virava lobisomem, ficava correndo pela plantação e tudo mais. E, cara, sempre que acontecia isso, eles iam lá ver o que era, não achava o bicho, não achava nada. E depois que esse tio dela morreu, esse animal que ficava ali atormentando eles parou, né? Sumiu. Pois é, PH, é curioso isso, né? As pessoas às vezes desconfiam de alguém que seja lobisomem, os casos continuam acontecendo e assustando todo mundo, e a pessoa não tem como provar, mas fica aquela desconfiança. De repente o cara morre e os casos acabam. Coincidência? Eu acho que não. Pois é, e o pessoal fala assim, lobisomem não existe. Isso é invenção do pessoal. Cara, não é. As pessoas relatam coisas aí e veem coisas que, beleza, pode não ser um lobisomem, vamos pôr assim, um skinwalker, aquele ser que se transforma em animal, em gente e tal. Mas é alguma coisa. Seria nosso visitante esporádico agressivo, senhor Fudiek? Cara, eu vejo muita similaridade, né, nos casos aí do intruso esporádico agressivo e casos de lobisomem. Tem uma semelhança muito grande. Só que, entretanto, né, os casos alegados de intruso esporádico agressivo pararam, enquanto que os casos de lobisomem continuam. Eu não sei por que as pessoas fazem essa diferenciação. A gente, como pesquisador, a gente vê a semelhança, a gente vê que tem uma relação entre os dois, mas isso a gente vê porque a gente é pesquisador. Mas a população não vê isso. Agora, curioso que o intruso esporádico agressivo está atrelado à morte de animais. E geralmente, não todos, mas a grande maioria dos casos de lobisomem não tem a morte de um animal associado. É só o avistamento da criatura. Pois é. Eu não consigo muito separar não, sacou? Se me perguntar, PH, você acredita realmente em lobisomem? De um ser humano que se transforma em lobisomem? Cara, não sei te dizer, porque a gente já teve relato aqui, inclusive no nosso último episódio de Relatos de Lobisomem, a gente contou uma história de um animal, um lobisomem, vamos falar assim, que atacou uma fazenda ali e atiraram no lobisomem, acertaram o lobisomem e acharam um cara morto com um tiro no mesmo local que o lobisomem tomou no dia seguinte. Então, eu não sei o que dizer. Pra mim, a maioria dos casos de relatos de lobisomem são, sim, do nosso amigo chupa-cabras, do nosso visitante esporádico agressivo. Mas, cara, e voltando no relato da Ana aqui, ela mora no Pantanal, né? Pelo menos morava no Pantanal. E lá, cara, tem muita história de lobisomem, muita história, muita mesmo. Inclusive, quando eu era criança e eu fui pescar no Pantanal algumas vezes, eu escutei muito relato de lobisomem do pessoal lá, que era perigoso sair à noite, principalmente noite de lua cheia. Quaresma, então, meu amigo, era pra você ficar em casa e se trancar lá dentro, não era pra sair, porque
Se você saísse, você ia dar de cara com o lobisomem. Então o Pantanal tem muita história. Ela contou aí que o pai dela trabalhava como boiadeiro lá e ele tomou carreira de lobisomem várias vezes, sacou? O padrinho dela também, que também tinha fazenda no Pantanal. E detalhe, ele foi caçar no último dia de quaresma. A mulher dele ainda falou assim, não vai que o lobisomem te pega. 2 horas depois ele volta, assustado, branco, pedindo pra ela entrar e fechar a porta porque tá sendo perseguido por um lobisomem. Esse tem coragem. Ô Jackson, por que quaresma? Por que falam que o lobisomem ataca mais na quaresma? Pois é, enquanto eu tava ouvindo os relatos de hoje, eu tava pensando justamente nisso, né? Por que quaresma? O que tem na quaresma? Agora, aí a gente tem que ver. Quaresma é uma coisa exclusivamente cristã, exclusivamente católica, basicamente. Os evangélicos acho que não tem muito essa tradição de quaresma. Esse é o primeiro ponto. Só que, se a gente for ver, o lobisomem, ele é um mito universal, ele não se restringe a países católicos. Eles ocorrem em outros locais. Uhum. Agora, eu teria que fazer uma análise, um estudo, se nesses locais as aparições também ocorrem mais nessa época. Aí teria que verificar, por exemplo, condições ambientais. Por exemplo, que no verão, quaresma é a época que está entrando o outono. Será que o outono tem alguma característica que atrai esse tipo de criatura? Será que é isso que influencia? Você está falando então que seria mais uma coincidência, assim, da época do ano, da estação do ano, com a quaresma? Não teria muito a ver com a quaresma em si? Seria uma possibilidade. Mas por que depois que acaba a quaresma, os casos aparentemente diminuem? Esse é outro ponto. Pode ter também a questão de, em função da quaresma ser um período religioso, algumas pessoas que têm mais aflorada a questão da religião acabam policiando as outras, como a gente viu nos relatos que a gente vai ouvir aí, em que as pessoas falam, olha, não vai fazer tal coisa porque é quaresma. Eu lembro quando eu era pequeno, uma vez eu fui num lugar, e aí meus primos todos brincando, e a minha mãe não deixava eu ir brincar em determinado lugar lá, porque era quaresma. E eu ficava muito bravo. Não superei isso até hoje. Mas enfim, então tem as pessoas que, por ter essa questão religiosa aflorada, e acaba meio que, entre aspas, policiando outras pessoas, isso se torna mais evidente, digamos. É uma parada interessante a gente olhar isso, essa parada da quaresma. Merece realmente uma análise mais profunda para ver se tem a ver com o período religioso, com essa época aí, ou se tem a ver com a estação do ano, igual você falou. Eu nunca tinha me atentado para isso de não ser por causa da quaresma, ser da época do ano ali, da estação do ano. Uhum. Agora, indo para um lado mais espiritual, digamos assim, como eu sou da Umbanda, e eu sei que existem determinados terreiros de Umbanda que nem abrem as portas em período de quaresma, porque acham que a energia é muito ruim, muito pesada, que não é bom trabalhar nessa época. O nosso lá não liga para isso, funciona normal. Mas tem terreiros que têm essa crença. E por quê? Porque na quaresma existe sim uma pequena variação energética, mas é uma variação que ocorre em função do inconsciente coletivo. As pessoas, geralmente católicas, têm essa associação de que quaresma é o período em que Jesus morreu para nos salvar, então elas acabam ficando mais tristes, mais deprimidas, até porque está entrando o inverno também, diminui a luz, é normal que as pessoas fiquem mais deprimidas também, independente da religião. Então cria, energeticamente falando, condições para que determinados fenômenos espirituais aconteçam. Então, dentro desse contexto, se o lobisomem tiver um aspecto espiritual envolvido, talvez ele encontre mais facilidade para atuar nessa época. E, Jackson, por que quaresma? A quaresma ali, ela começa na quarta-feira de cinzas do carnaval. O carnaval é uma festa pagã. Sacou? Não tem muita coisa a ver com religião. Por que ela começa na quarta-feira de cinzas e vai até a Semana Santa ali? Você pergunta especificamente a quaresma em si, é isso? Isso, a quaresma. Esses 40 dias que a gente chama de quaresma. Por que ele começa na quarta-feira de cinzas do carnaval, que não é um feriado religioso, nada, é uma festa pagã, e vai até a Semana Santa, que é a semana ali da morte e da ressurreição de Cristo? Cara, eu posso estar falando besteira, eu já não lembro mais tanto da época que eu era católico, mas se eu não me engano, a Páscoa é um feriado judeu, os 40 dias da Páscoa depois, que é o Pentecostes, também é um feriado judeu, então eu suponho que os 40 dias que antecedem a Páscoa talvez sejam também algo de origem judaica, que daí foi absorvido ali pelo catolicismo, né? Talvez tenha se originado nesse contexto. E eu sei que existe também alguma coisa, alguma influência da lua, determinada posição da lua, alguma coisa assim que determina a data que vai ser o carnaval, a Páscoa e o Pentecostes. Ô Jackson, aí você puxou uma outra coisa interessante também, porque você falou da posição da lua, também não tinha me ligado nisso. Será que na quaresma
todo ano, nessa época da quaresma, a lua tá numa posição, assim, mais favorável pros raios... Não briguem comigo, tá? Porque a história é essa. Que os raios da lua estão mais fortes, alguma coisa, e isso propicia o surgimento do lobisomem? Essa proximidade da lua? Pois é um aspecto também, né, PH? Tem essa influência da lua, né, que geralmente o lobisomem aparece em noite de lua cheia. Não conheço relatos em que tenha aparecido em outras luas. Geralmente é na lua cheia, né? Teria que ver a raiz dessa, entre aspas, crença, né? Desse aspecto da história do lobisomem. Cara, eu também tenho uma hipótese, porque falam que lobisomem aparece em lua cheia. Eu não sei se você já foi pescar ou acampar assim, lugar de mato sem luz nenhuma, nada, zero. Uhum. Você olha pro céu assim e vê aquele... Parece que jogaram açúcar no papel preto, assim, de tanta estrela que tem no céu. E se tá sem lua, se tá lua nova, você não enxerga nada. É breu. Mas, cara, quando tá lua cheia, depois que sua vista ali acostuma, é praticamente de dia, você enxerga tudo. Exato. Então, de repente, tem essa história de lobisomem aparecendo na lua cheia, porque fica mais fácil a pessoa ver alguma coisa na lua cheia. Será que tem alguma coisa a ver? E tem outro aspecto, né, PH? Como você mesmo disse, né, na lua cheia as pessoas enxergam quando saem, né, andar no mato à noite. E na lua nova, não. Então, esse aspecto pode influenciar, talvez, nos relatos. Por quê? Se você tem a possibilidade de sair na lua cheia ao invés da lua nova, à noite, você provavelmente vai preferir a noite de lua cheia. Sim. E aí, então, a chance de uma experiência desse tipo acontecer na lua cheia é muito maior do que na lua nova. Até meu ponto é porque na lua nova ali, sem a luz da lua pra iluminar, pode aparecer alguma coisa ali, mas você não vai ver porque tá muito escuro. Mas com a lua cheia, você vê até mais longe mesmo alguma coisa que você pode interpretar como lobisomem. De repente nem é, mas como você tá ali vendo alguma coisa, é iluminado e tudo, mas não é igual à luz do dia. Então você vê algumas coisas misturadas com sombra, no escuro ali, então fica mais fácil as pessoas avistarem. Por isso que a gente tem muito relato durante a lua cheia, porque é mais fácil de ser avistado. Não porque tem alguma coisa a ver com o lobisomem à lua cheia. É minha hipótese, é minha teoria. Eu vou aproveitar aqui e pedir pra quem souber o porquê dessa quaresma, o porquê do feriado, o porquê desses 40 dias depois da quarta-feira de cinzas, entre em contato com a gente aí pelo Instagram, pelo Spotify mesmo, e explica ali pra gente o porquê da quaresma, beleza? Bora pra mais um relato, senhor Fujack? Bora. Então vambora. Agora é o relato do Walter, de Guarulhos, São Paulo. Fala PH, fala UFO Jack, tudo bem? Sou o Walter, aqui de Guarulhos, São Paulo. Tem um relato bem bacana aí para contar para vocês. Como o meu amigo PH fala aí, meio a nota marrom. Mas vamos lá. Isso aconteceu mais ou menos quando eu tinha uns 7 para 8 anos. Eu tô agora com 51 anos. Aconteceu aqui numa região aqui de Guarulhos. Meus pais, eles são da Bahia, né? E nessa época aí, meu pai se mudou para Guarulhos aqui, né? Vieram apostar aqui na cidade de São Paulo, né? E meu pai trabalhava numa empresa chamada Microlite na época. Meu pai depois foi lá, trouxe a minha mãe para cá, né? Eles se casaram. Minha mãe era menininha ainda, 17 anos, quando veio pra cá, junto com meu pai, e passaram muita dificuldade, e ele terminou comprando um terreno num bairro chamado Parque Uirapuru, aqui em Guarulhos, né? Esse bairro hoje já é totalmente diferente, mas quando chegou aqui, era um bairro cheio de mato, né? E a maioria das pessoas que moravam nesse bairro eram nordestinos, então, na verdade, era um pedacinho do Nordeste aqui em Guarulhos, né? Então, com isso veio todas as crenças que existia por lá. E na época existia um senhor aqui que ele benzia. Não vou falar o nome dele porque eu não sei se ainda existe pessoas da família dele, mas ele benzia aqui, né? Benzia. E muitas pessoas diziam que ele se transformava em lobisomem, né? Porque na quaresma ele sumia aqui, da região mesmo, né? E só voltava depois da Sexta-feira Santa ali, depois domingo, né? E aí ele aparecia e tudo, e havia relatos que ele era o lobisomem, né? Que ele era o lobisomem. Mas enfim, o que tem a ver com isso?
era quaresma nessa época, meu pai trabalhava nessa empresa, só que ele trabalhava na madrugada, ele trabalhava da noite, né? Então ele fazia o turno da noite. E meu irmão, nessa época, meu irmão ainda não era batizado, então existia aquela crença, né? Que o garoto, quando não era a criança não era batizada, né? Ela era pagã, a probabilidade do lobisomem vir buscar essa criança, porque não sei porquê, até hoje não sei qual é o motivo disso, mas dizia isso, né? Que não estava batizada, então é aquela criança pagã, então ela estava mais propício para ser levada aí pro lobisomem ou sei lá, certas entidades naquela época. Enfim. E meu pai trabalhava à noite, ficou eu, a minha mãe e meu irmão. Era quaresma nessa época, né? Então, o meu quintal, para você entender mais ou menos, o quintal ele era aberto. Ele não tinha cerca, né? Não tinha nada. Ele fazia fundo com outro quintal de uns parentes meus também, que eram tios, primos, né? E então, na verdade, parecia um quintal só. Nessa época, meu pai tinha cana, plantava, como é nordestino, né? Então plantava cana, mandioca, essas coisas todas. Nós tinha isso tudo no quintal, plantas de frutas e tal. E, obviamente, um bom nordestino tem cachorro, né? Então nós tínhamos ali 3 cachorros, chamava Lulu, Dorli, e tinha uma cadela chamada Zuleiga. E os vizinhos tinham um cachorro chamado Bilu, e outros cachorros que agora eu não vou levar, mas eu lembro que o Bilu era um cachorro muito bravo, muito bravo. Então ele era um cachorro assim, extremamente bravo, ele não tinha medo de nada. Enfim, meu pai foi trabalhar essa noite, como eu te disse, era quaresma, né? Não vou lembrar a data que era, mas era quaresma. E o meu pai foi trabalhar, minha mãe ficou conosco, né? E para você entender, a gente morava numa casa, né, de sapézinho. A casa era de sapé, né, com barraco. Na verdade, ela era de sapé e meu pai fez uma extensão para uma casa de barraco, assim, mais para frente. O banheiro era fora, tanque, era tudo para fora. Então, a gente ficava, quando era noite, a gente tinha que, para aliviar, usava o pinico. Enfim. Ficou só nós 3, meu pai foi trabalhar, como eu te disse, era praticamente uma zona rural lá, porque era muito mato e tudo, né, então era praticamente uma zona rural. E já havia alguns relatos de algumas coisas que estavam vindo acontecendo naquela época ali, né, então cachorro mutilado, pessoas que tinham visto alguma coisa lá, né, então já sabe, né. E nessa noite, tava eu, minha mãe, eu estava dormindo, já estava dormindo, o meu irmão também dormindo. A minha mãe me acorda desesperada, falando para mim que tinha alguma coisa no quintal, né, rosnando, e que os cachorros estavam brigando. Eu até então não tinha ouvido, né? Então, aí ela falou, vem pra perto da mãe. Aí eu fui pra perto da minha mãe. A minha mãe pegou um facão que ela tinha embaixo, pegou meu irmão, colocou no colo. E aí, PH, que vem o problema. Eu comecei a ouvir os rosnados. E aí os cachorros veio, cara, e começou a lutar com esse negócio. E aí era uma arranhada na porta, arranhava a porta, arranhava o barraco, aquela loucura toda. E arranhando, e a minha mãe querendo chorar, e a minha mãe orando. E pegava e apertava meu irmão me abraçava ali, aquela confusão, todos os cachorros granindo e latindo e gritando de dor, aquela maluquice toda. Eu sei que a noite foi tensa, né? A gente não conseguiu dormir. E aí de manhã passou, acalmou tudo. A gente ficou sentado do lado da cama, a gente nem deitou na cama, a gente ficou sentadinho do lado da cama, eu e minha mãe e tudo, no chão. E de madrugada meu pai chegou. Meu pai chegou aí umas 5:30, 6 horas da manhã, e a gente tava dormindo ali, todo mundo no chão. E aí o meu pai chegou, olhou pra nós, né, e falou, o que aconteceu? E minha mãe contou a história. Esperamos amanhecer mais um pouquinho, e aí a nossa surpresa. Os nossos cachorros estavam todos machucados, né? O Bilu tava com a orelha arrancada, e a gente lembra disso porque o Bilu ficou muitos anos ainda vivo sem a orelha, né? Sem uma da parte da orelha, né, que arrancou. Os cachorros todos com cortes assim, como se fosse faca, sabe? Todos assim, um cheiro horrível no lado de fora. O barraco todo arranhado, cara, com arranhado, né? Como se algo tivesse tentando entrar, um cheiro horrível, muito sangue, né? E aí a gente não sabia se era sangue do cachorro ou era sangue do que tinha acontecido ali. E, cara, foi isso. Aconteceu isso, a minha mãe contou pro meu pai, os vizinhos falaram disso por muito tempo ali. E
só acabou mesmo essas coisas, dessas aparições. Tanto que, cara, PH, a gente ficava com medo. Quando era quaresma, a gente ficava com medo. Quando era 6 horas da tarde, a gente entrava tudo pra dentro de casa. Nesses 40 dias que antecipava a Sexta-feira Santa, ninguém ficava na rua. Meu pai saía mais cedo, né? Então a gente não ficava na rua, porque a gente ficava com medo, né? A gente não sabia que tinha ali no bairro naquela época. Enfim, né? Aconteceu isso, aconteceu esse... Falei o nome do cara. Depois aí, se você puder, põe um assinetinho aí pra não falar. Enfim, o que aconteceu? Esse senhor veio ser assassinado. Não sei por qual motivo, a gente também não sabe até hoje, mas ele foi assassinado, né? No entanto, ele não era uma pessoa ruim, né? Ele benzia ali e tal, não era uma pessoa ruim, mas ele veio a ser assassinado. E depois que ele foi assassinado, o nosso bairro deu uma melhorada. Não aconteceu mais nada assim de aparições, de cachorro aparecer mutilado, não apareceu mais nada, né, depois que esse senhor foi assassinado, entendeu? Então essa aí é uma das histórias que aconteceram aqui comigo, né, aqui no bairro aqui com a gente. É bem antiga essa história, né, eu já tô, como eu te disse, tô com 51 anos, mas era uma coisa que deixava minha mãe muito incomodada quando a gente falava sobre isso. Ela ficava muito incomodada e era uma coisa que deixava ela muito assim, aflita, né, porque a gente era muito pequeno, então, e ela serviu de guerreira ali pra tá salvando a gente ali, de livrando de qualquer coisa que Deus livre e guarde e entrasse dentro daquela casa. Beleza? Espero ter contribuído aí pros relatos aí, e como o PH diz e o nosso grande UFO Jack, eu conto a história, né? Acredite se quiser. Valeu! Vamos lá de novo, senhor Fudiek, outra pessoa que sumiu da quaresma. Essa pessoa que sumiu, se supõe ser lobisomem, moravam numa zona rural. E aí, a história que o Walter contou, que invadiu o quintal dele e começou a brigar com os cachorros da família dele. E ele relata, cara, inclusive me lembrou até uma história que o Fred Morse contou pra gente quando ele veio aqui conversar com a gente, que o Walter conta que de manhã o suposto lobisomem chegou lá, começou a invadir o quintal dele, começou a brigar com os cachorros da família dele, e de manhã ele falou, os cachorros estavam muito machucados, muito. Inclusive ele conta até que um dos cachorros perdeu a orelha e viveu um tempão sem orelha lá, alguma coisa atacou eles mesmo. E ele falou que tinha um cheiro assim muito ruim no lugar que o bicho tava. Você lembra quando o Fred Morse contou que ele tava lá em Colares e que falam que um ser apareceu lá, tipo lobisomem, e que ele saía de um lugar, tipo teleportava de um pro outro, o pessoal tentando atirar ele, até que acertaram e o bicho sumiu. E o que todo mundo contou é que o cheiro que o bicho exalava era uma coisa assim assustadora de ruim. Carniça, né? Carniça. Bem ruim, né? Sim. Essa questão do cheiro é bastante comum, né? Nas histórias de lobisomem, né? Já ouvi muito relato assim, né? Sempre associado com um cheiro muito forte, cheiro muito ruim. Aqui, lá vou eu com minhas viagens. Se realmente é uma pessoa que transforma em lobo, igual a gente conhece e tal, deve sobrar muito resto ali, sangue, carne pendurada e tal. Será que o cheiro vem disso? Eu acredito que sim, sabe? Eu acredito que é daí que vem esse cheiro, esse odor de podridão, né? Não tem outra explicação, né? A criatura não vai exalar esse cheiro naturalmente, precisa ter algo que provoque isso, né? Sim. Muito interessante, porque também, em alguns casos ufológicos, relatam um cheiro muito forte. Não é um cheiro ruim de podre, igual é no caso do lobisomem, mas relatam um cheiro muito forte também de alguma coisa química. Algumas pessoas relatam um cheiro como sendo de aquário sujo, alguma coisa assim, né? Uhum. Agora você falando sobre isso, me ocorreu um caso que eu lancei no canal, inclusive, do Big Moody. Várias pessoas na região lá de Murfreesboro, no estado de Illinois, lá nos Estados Unidos, viram uma criatura grande, de 2,10 metros aproximadamente, peluda, que saía das águas. E ele também tinha um cheiro muito forte, um cheiro muito fétido, de podre mesmo. E várias pessoas viram, a criatura deixou pegadas, mas chamaram a polícia, foram muitos policiais ali envolvidos na caçada da criatura, mas não conseguiram pegar a criatura de fato, né? Mas como é que chama? Do cheiro. Ela é Big Moody, o nome da criatura. E quando que foi isso, esse caso desse Big Moody?
Isso foi no verão de 1973. Ah, tá, é antigo. Foi só nessa época, e depois disso, nunca mais. Mas o lobisomem também, né? O lobisomem tem relatos na Idade Média, né? Tem muito relato antigo de lobisomem, mas eu perguntei a data porque, se você for parar pra olhar, a maioria dos relatos que a gente vai falar aqui hoje são recentes. São todos ali de 2000 pra cá. Então, são relativamente novos. Não são relatos antigos da década de 40, de avós, de bisavós nossos. São coisas recentes, cara. Os casos continuam acontecendo, né? Falando em caso recente, vamos embora pro nosso próximo relato, que é da Isis Mariana, que ela teve um avistamento em 2009. Então, vamos escutar o relato dela e a gente já volta pra falar. Fala PH, fala Jackson, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. Eu sou a Isis Mariana, aqui de Fortaleza, e hoje eu vou contar algo que aconteceu comigo por volta de 2009, quando eu tinha ali meus 12 anos. Então foi assim, quando eu era criança, pré-adolescente, até o final ali da minha adolescência, meus pais sempre levavam a gente, né, minha irmã e eu, para passar as férias na casa de uma tia-avó. Ela tinha um sítio bem grande em Pindoretama, que fica aqui no Ceará. Então, toda vez que chegava as férias de meio do ano e de final do ano, colocava a gente dentro do carro e a gente ia pro sítio da minha tia. E lá era, assim, incrível. A casa em si já era muito grande e ficava no meio de um terreno maior ainda. Aí tinha muito bicho, tinha muita árvore. Era um lugar, assim, incrível. Muito legal de você brincar. Então, de manhã a gente acordava cedo, passava o dia brincando, correndo descalço na areia, pegava o bicho de pé, subia em árvore, tinha piscina, a gente brincava na piscina, era uma farra assim, sem tamanho. Foi aquela infância bem raiz, longe de celular, a gente não queria nem saber de televisão, era muito incrível. Só que tinha um problema, sempre que ia chegando ali o final do dia e anoitecendo, eu começava a ficar com um terror absurdo daquele quintal. Como a casa era bem no meio, começava a escurecer, aí eu já passava para dentro de casa, tomava o meu banho, pegava ali um brinquedinho que eu tivesse levado e ficava brincando trancada dentro de casa. Mas era um terror tão absurdo que eu não conseguia nem olhar pela janela. E eu venho de uma família de pessoas que são extremamente céticas. Então, não tinha aquela contaminação de contar história de terror, nada de sobrenatural, porque meus pais são bem céticos, bem pé no chão. Eu que sou a mais diferente, assim. Aí minha mãe, sabendo que eu tinha esse medo muito grande, ela sempre falava, né? Minha filha, vai brincar, não tem perigo de acontecer nada, aqui é muito tranquilo, o muro é alto, ninguém vai entrar, vai aproveitar e não sei o quê. E eu sempre assim, não, eu tenho medo, não sei o quê, de alguém vir me pegar. Mas como eu também entendia que era impossível alguém entrar ali, o muro era alto, tinha aquela cerca de arame, não sei o quê. Não era muito interior, passava uma CE ali perto, até que era bem animado, assim, pro local. Então, assim, depois de muita insistência, de insistência, assim, de alguns anos, eu resolvi que eu ia brincar. Não tinha por que nada acontecer, né? Agora eu já era grande, que eu já tinha 12 anos, então eu fui dessa brincada aí do lado de fora. Aí a casa era num formato bem quadrado, tinha uma porta na frente de entrada e tinha uma porta no fundo. Mas nas laterais da casa não tinham porta, só tinham janela. E ao redor da casa inteira tinha aquela varanda bem grande, bem característica de sítio, para você armar rede, essas coisas. Então eu fui brincar de pega-pega com a minha irmã mais nova. Deixei ela ir na frente, né, para ganhar uma distância, e eu fui andando atrás dela. Aí eu saí pelo lado direito da casa, dobrei ali aquela primeira esquina e fiquei na lateral da casa só com janela. E aí eu fui andando, dando tempo para ela correr, e quando chegou mais ou menos ali na metade da varanda, eu escutei um rosnado vindo do terreiro. Aí eu olhei pro lado
e eu vi com muita nitidez um negócio assim difícil de compreender, porque era como se fosse um cachorro, mas era um cachorro muito grande. Aí ele estava naquela posição de ataque, quando você tá com a parte da frente um pouquinho mais agachada, e mesmo ele de 4 agachado, ele era muito maior do que eu de pé. E ele tava bem bravo, rosnando, aí tava com todos os dentes para fora, só que a impressão que eu tinha era que ele tinha muito mais dente do que um cachorro normal, e ele também conseguia mostrar muito mais da gengiva do que um cachorro normal. Aí ele tinha um pelo comprido, bem preto, era tão preto que ao redor da casa o quintal ficava escuro porque não tinha luz, e ele era mais escuro do que o escuro. Muito grande, bem alto. Não conheço nenhum cachorro que tenha aquele tamanho, que nem chegue perto. E o mais esquisito de tudo é que ele tinha os olhos vermelhos. E não era aquele olho reflexivo, que é como o olho do gato, ou o olho até mesmo do cachorro, né, quando recebe luz. Era um olho que iluminava ao redor, como se tivesse colocado aquela lâmpada pequenininha de antigamente que você colocava em moto, trocava até em casa, e era um vermelho assim muito intenso, muito aceso. Literalmente o vermelho de uma lâmpada ligada. E aí eu vi aquilo e pensei, caralho, eu vou morrer porque eu não vou conseguir correr mais do que ele. E na hora que ele me alcançar, eu não vou conseguir me defender, porque o cachorro devia ter quase uns 2 metros de altura. Ele de 4 no chão, avaliem na hora que ele chegasse perto de mim, porque ele ainda estava longe. Mas ele, assim, longe, uns 4, 5 metros, né? Não estava tão distante. Então dava para ver bem os detalhes e dava para ter uma dimensão do tamanho dele. E aí eu fiquei aterrorizada com aquilo, ainda estava estátua. E aí quando ele fez a menção de vir pra cima de mim, de me atacar, eu saí correndo. E eu senti nessa hora um calor muito grande, muito grande. Como se alguém tivesse jogado água quente nas minhas costas. Então a cabeça, pescoço, costa, até as panturrilhas eu senti um calor muito grande. E eu até pensei assim por um segundo, eu acho que ele me pegou e o quente que eu tô sentindo, sei lá, talvez seja sangue, seja alguma coisa assim. Consegui chegar na esquina do final da casa e peguei para a esquerda e já encontrei a minha mãe. E aí quando eu encontrei a minha mãe eu tava desesperada, já comecei a chorar, tentando contar para ela o que tinha acontecido. Ela não acreditou em mim. Foi bem difícil ter que passar por isso, porque eu nunca fui... Não era uma criança mentirosa e eu também não tinha por que inventar uma história absurda dessa. E sempre fiquei com essa situação na minha cabeça, porque eu vi de perto, eu ouvi, e não tem como você só estar andando e imaginar algo, conseguir enxergar algo com aquele nível de detalhe sem aquilo estar ali. Mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando, veio pra cima de mim e é impossível eu ter fugido dele. Então eu fico, será que eu consegui ver através de uma janela, alguma coisa assim? Naquele momento ficou muito tênue a diferença dessa dimensão para outra, enfim, não sei. Mas foi assustador. Tem outros relatos também bem difíceis de contar para uma pessoa cética, mas esse foi o primeiro e a nível de detalhe foi de longe assim o mais real que eu já vivi. E é isso, eu queria deixar aqui meu agradecimento aos meninos. Estou muito feliz de poder contar algo que eu escondi a maior parte da minha vida pela descrença dos outros, e fico muito feliz de a gente ter um espaço para poder trazer nossas vivências, contar nossas experiências e ser tão bem acolhido. Deixar aqui um beijão e um abraço pro PH e pro Jackson. E é isso, muito obrigada, meninos. Olha aí, PH, você viu que ela falou sobre os olhos vermelhos que iluminavam ao redor, né? Putz, cara. Lembra quem tem olho vermelho?
Sim, nosso visitante esporádico agressivo. E ela falou que iluminava como se fosse uma lanterna. Em volta ficava tudo vermelho. O Big Mood que eu citei agora há pouco também tinha olho vermelho que brilhava. Não é um reflexo. Sabe o olho de gato quando ele tá num ambiente puro e olha pra você vê a luz no olho? Não é aquilo. É um olho que realmente brilha, tem luz própria. Ele não reflete, ele emite luz. Curioso, né? Cara, como é que, biologicamente falando, como é que isso funciona? A gente tem aí animais que têm bioluminescência, que emitem uma luz e tal, mas longe de ser forte igual isso, que o pessoal fala que é igual uma lanterna. Inclusive, quando a gente gravou o nosso último episódio de Relatos de Lobisomem, muita gente falou que o que chamava atenção no suposto lobisomem que eles viram eram os olhos que brilhavam no escuro. Brilhavam mesmo, como se fosse lanterna. Como é que funcionaria isso? Cara, é uma questão intrigante, né? O que causaria isso? O que permite esse tipo de luminescência, né? Não, e por que também? Porque é uma criatura furtiva e o olho vermelho, assim, igual a lanterna, chama atenção. Pois é, se é um predador, né? Não teria porquê, né? Será que é um sistema de visão diferente? Tipo, sei lá, que ele enxerga infravermelho, alguma coisa assim? Cara, eu já vi alguns pesquisadores colocando essa hipótese, né? Mas o difícil é uma confirmação disso, né? A gente não tem acesso ao corpo dessas criaturas pra saber realmente, né? Mas é uma suposição válida, que tem muita chance de ter fundamento. E uma coisa que me chamou muita atenção no relato da Isis foi que ela falou que quando ela tava correndo, ela sentiu um calor muito forte nas costas dela. Ela, inclusive, achou que o bicho tinha pegado ela, o que ela tava sentindo era o calor do sangue dela, que ainda bem que não era. Mas essa parada do calor que o ser emanava, que ela sentiu, é muito interessante porque nós vamos ver um relato aí mais pra frente, que a pessoa cita também que sentiu um calor muito grande. Esse calor viria dos olhos? Dessa luz dos olhos? Pois é, esse é outro aspecto importante. Essa questão do calor me lembrou agora, me lembrou de uma característica dos chupacabras aqui na região de Curitiba, porque eles apareceram no inverno, né? E você sabe que no inverno aqui de Curitiba é tenso a coisa. Sim. Aqui o bagulho é doido no inverno. Então, essa criatura atacou no inverno, e aí os pesquisadores iam nas fazendas onde o animal atacava, e depois eles iam, né, tentavam achar os rastros e tudo, e às vezes eles encontravam algo como se fosse um ninho de chupacabras, ou seja, um local onde, teoricamente, ele passou a noite, e onde ele colocava as patas dentro do solo. Ora, eu não sei pra quê, né? É como se ele enterrasse só as patas ali, como se fosse pra esquentar, mas, pô, no inverno, cara, não vai esquentar, né? Interessante isso aí, viu? Interessante. Vamos lá pro nosso próximo relato. Antes de ir pro nosso próximo relato, ô Isis, muitíssimo obrigado pelos meninos. Eu me senti um garoto agora, valeu demais, valeu mesmo. Então vamos lá, vamos pro nosso próximo relato, que é o do Rodrigo Greijo. Fala PH, fala Jackson, aqui é o Rodrigo de Jabuticabal. Então, esse relato aí que eu vou mandar aconteceu mais ou menos entre 2002 e 2005. Fazia faculdade numa cidade aqui perto, Taquaritinga, e é o seguinte, quando tinha prova, a gente ia de carro, né, porque como acabava mais cedo, a gente não precisava esperar o ônibus, né, pra voltar, a gente ia de ônibus, e nesses casos aí a gente ia de carro. Aconteceu que um dia, a gente voltando de uma prova dessa, isso daí eu calculo que devia ser o quê, umas 10h30 da noite, a gente chegando aqui em Jabuticabal, aqui na rodovia Faria Lima, tava muito escuro, né? Não tinha iluminação na época, e o fato ocorreu na frente de um posto que tem aqui na rodovia. A gente tava de Fusca, né? Por incrível que pareça, o Fusca tava a 100 por hora, e passou um animal, cara, que era quase do tamanho do capô do Fusca. Ele passou assim numa velocidade assim muito alta, né, correndo pra caramba. Ele tinha uma pelagem cinza e era muito musculoso. Não vi detalhe do rosto, do rosto não, né, da cara do bicho, mas assim, pela velocidade dele, ele deixou a gente assim meio perplexo, né? Porque ele tava correndo pra cacete. O carro tava 100 por hora, ele conseguiu passar na frente do carro nessa velocidade. Não sei o que era. Eu não sei se era um lobo, um cachorro, sei lá que diabo que era aquilo. Bom, esse daí foi o meu relato. Abraço. É avistamento clássico, né, seu Jack? Ele tava voltando da faculdade, no Fusquinha. Inclusive, no último episódio que nós gravamos, quem mandou um relato desse, no mesmo estilo, assim, foi o David, que falou também que tava andando de carro e tinha um bicho correndo ali do lado do carro. E o bicho conseguiu ultrapassar o carro. Ele falou que o Fusquinha dele tava, pra o Fusquinha, isso é inacreditável. Aí, inacreditável, 100 km por hora. Eu não conheço, tirando o guepardo, que é africano, é um felino africano que ele consegue correr a quase 100 km por hora. Não é muito, ele dá esses picos
piques, assim, ele tem esse tiro, né, de 100 km por hora, assim, pra pegar uma presa. E ele não consegue manter esse ritmo muito tempo. É mais pra pegar, surpreender a presa dele e atacar. Então ele não consegue ficar muito tempo correndo nessa velocidade. Pelo que o Rodrigo contou, esse bicho ficou correndo do lado do carro um tempão. E o relato dele era um animal cinza, grande e muito musculoso. Isso é curioso, né? Não tem... Vai explicar como um relato desse, cara, 100 km por hora. E o bicho aí do lado, assim, perto do carro, né? Pô, não dá, né? Não dá mesmo. Bom, esse relato do Rodrigo aí, ele é bem comum. Acho que a maioria das pessoas que mandam um relato pra gente assim, avistam ele justamente nessa situação, numa estrada, correndo, alguma coisa assim. Então é um relato bem comum de lobisomem. Mas relato que não é comum, inclusive não é só de lobisomem, o relato agora que a gente vai escutar é o da Mônica, e além de relato de lobisomem, ela mandou umas outras coisas esquisitas também que ela viu, sacou? Então, vão lá escutar o relato da Mônica e a gente já volta pra comentar. Oi, Jackson, oi, PH. Meu nome é Mônica, sou apoiadora do Acredite e vim contar mais alguns relatos da minha família. Todos esses relatos que eu vou contar eu não estava presente, aconteceram na sua maioria antes de eu nascer, quando eu era bebê, quando eu era pequena. E são histórias que a gente escuta na família faz tempo, assim. Primeiro, a minha avó, mãe da minha mãe, que já é falecida, faleceu quando eu tinha 4 anos. Ela estava em casa com a minha mãe, que devia ter em torno de 12 anos, com a minha tia, que era um bebê de colo, e ela ouviu um rosnado, barulho de cachorro, a princípio, e ela foi olhar no olho mágico da porta e depois conferir na janela, né, que tinha próximo à porta. E ela disse que, a minha mãe conta, que a avó disse ter visto um cachorro muito grande, né, um animal muito grande, que estava em 2 patas, e ele tinha feições que lembravam feições humanas, e ela sentiu um cheiro muito ruim, um cheiro podre muito ruim. E aí a avó se assustou muito, né, ela estava com a minha tia, um bebê pequeno no colo, e a minha mãe, e ela pediu pra mãe rezar, ela rezou também, elas foram se afastando, caminhando de costas e mantendo contato, assim, né, visual com a porta, acho que pra ter certeza que ela não ia abrir. A mãe conta que aconteceu, e durante muito tempo, nessa casa, que inclusive é a casa que a minha mãe mora até hoje, tinha a marca de 2 patas, né, de um animal, de um cachorro, justamente no local onde a minha avó conta ter visto esse animal. E elas estavam no cimento. E pelo que a gente lembra, né, pelo que a mãe conta, esse cimento não era fresco, né, no momento que elas viram isso. Já estava ali fazia tempo. Mas as marcas das patas ficaram. Hoje a gente não tem foto, não tem registro dessas marcas, porque foi colocado cerâmica bem em cima. Vontade tem que dar é de lá amarretar, ver se ainda aparece. Mas foi feito piso, tudo depois de um certo tempo, mas eu lembro de criança ver e ter sim aquelas marcas. As marcas estavam lá. A outra situação que aconteceu foi com os meus pais. Eles eram jovens, devia ter em torno de 20 e poucos anos, no máximo 22 anos. E eles estavam na casa da praia, da família da minha mãe, né, do meu avô. Estavam eles, os primos, os pais desses primos, os meus avós estavam também. E é um pátio grande que tem mais de uma casa. Então, parte do grupo estava em uma casa, parte do grupo estava na outra casa. E eles relatam que eles escutaram um barulho de porta, de janela batendo, e quem estava numa casa escutava o barulho vindo da outra, né? Então, não acontecia na casa onde eles estavam, mas eles escutavam sempre vindo da outra casa. E quem estava na outra casa tinha a impressão de que o barulho era na casa onde os outros estavam. E eles viram uma luz, uma claridade, e ninguém teve coragem de sair pra rua, já tava tudo fechado, já era tarde da noite. E um único primo do meu pai saiu e viu. E eles relatam que depois disso eles não lembram o que aconteceu. Eles lembram só do dia seguinte, mas o que aconteceu depois disso, naquela situação, eles não lembram mais. E isso é coisa de umas, acho que 10 para mais pessoas estavam lá. Umas 10, 15 pessoas por aí, mais ou menos, deviam estar nesse momento. E eles não lembram. Eles só lembram até certo ponto e depois disso não tem lembrança. Outra situação também foi nessa cidade, no litoral. Eles estavam na beira da praia, assim, finalzinho de tarde, início da noite, caminhando. E meu pai e alguns primos.
e eles lembram de estar andando na beira da praia, olhando pro céu, e saiu um ser do mar, assim, se arrastando em 4 patas, que eles não identificaram, mas eles dizem não ser um animal marinho, não ser uma tartaruga, né? Parecia uma coisa mais humana se arrastando, mas que era um ser, era diferente, não era um ser humano. E só que eles não têm muitos detalhes, eles não conseguem descrever muito bem o que seria, porque eles saíram correndo e ninguém ficou pra contar a história. Ninguém ficou pra testemunha, né? Eles só saíram correndo e nem olharam pra trás mais. Mas isso meu pai conta, primos dele que estavam lá, que a gente tem contato até hoje, contam a mesma história. Que eles viram esse ser rastejando, saindo de dentro do mar e não ficaram pra contar a história, só saíram correndo. E a única história que eu tava presente, mas eu era um bebê, e a mãe conta que eu devia ter meses, não tinha 1 ano ainda. Eu tava deitada no quarto da minha avó, e a minha avó entrou no quarto e viu 3 seres acinzentados em volta de mim, que ela na época chama de bruxas, ela não sabia o que era, e que esses seres manipulavam como se fosse uma energia, e ela não entendia, né, ela não soube descrever se essa energia estava saindo de mim ou ela estava entrando em mim. E eu chorava bastante, né, eles contam que eu tinha dificuldade para dormir. Depois, um pouquinho mais velha, a mãe conta que devia ter uns 2 anos, eu chorava muito e falava que a bruxa estava tentando me pegar de noite, que a bruxa estava em volta de mim, né, que eu tentava descrever isso. E a avó, após ver esses seres em torno de mim, levou em benzedeira, levou acho que em rezadeira, não sei na época. E até hoje a gente tem essa história na família. Ela diz ter visto esses 3 seres manipulando uma energia em volta de mim. Então era isso. Ô Jackson, olha só, esse relato da Mônica me chamou muita atenção porque depois eu conversei com ela no privado. No dia que ela me mandou esse relato, eu fui conversar com ela pra perguntar algumas coisas. Ela falou que esse lobisomem, ele deixou uma pegada extremamente visível, ficou marcado as patas dele no cimento, que era de uma escadinha que dava pra dentro da casa, que aparentemente o animal subiu a escadinha ali, ficou arranhando a porta e deixou essas pegadas lá. Só que detalhe, Jackson, o cimento não tava fresco. Então, alguma energia provocou ali, entre aspas, o derretimento, né? De modo que a pegada pudesse ser impressa, né? Exatamente, é isso que eu falei lá no relato da Isis, do calor que o ser emanava. Será que esse lobisomem, a pata dele derreteu? Cara, derreter cimento. Eu nunca ouvi falar que cimento derrete, Jackson. Nunca. Será que esse animal derreteu o cimento com as patas? Pois é. E ela contava que a criatura tinha feições humanas e, novamente, exalava um cheiro muito forte. Eu conversei com a Mônica e eu virei pra ela e falei assim: ô Mônica, essa casa existe ainda? Ela falou: existe. E essa escadinha, existe ainda? Ela falou que existe. Ela até contou no relato que aparentemente o pessoal lá, depois de um tempo, fez uma obra e colocou ladrilho ali e cobriu, mas pôs por cima das pegadas. Então ela falou que se de repente for lá e quebrar o ladrilho, as pegadas são lá. Você não tem noção, tanto que eu enchi o saco dela, falei: vai lá e mete a marreta. Vai lá e mete a marreta na escadinha do sítio dos seus parentes lá pra gente ver se tá lá. Eu queria muito ver isso. Cara, é curioso que casos de lobisomem geralmente não, né? Mas tem muitos casos que deixam esse tipo de evidência. Seja o arranhado na porta, o ferimento, pegadas, coisas impressas assim, né? Mas sempre a pessoa que teve a experiência, ela não liga muito pra isso. Por exemplo, um caso que aconteceu aqui na região de Curitiba, a porta ficou muito arranhada, muito danificada por causa da criatura que tentou entrar na casa. E não era no meio do mato, isso era área urbana. Não dá pra dizer que seja uma onça. A onça andando no meio de Curitiba, não tem como. E aí o que eles fizeram, por serem muito religiosos, eles mandaram incinerar a porta. Cara. Então acaba se perdendo esse tipo de evidência, né? Sim. O ideal seria que a gente começasse realmente, como você está fazendo, de pedir relato, pedir mais informações, pedir as comprovações, começar um estudo mais aprofundado disso. Mônica, ainda vou fazer você ir lá com a marreta quebrar esse ladrilho lá pra gente ver essas pegadas, hein? E uma coisa interessante também, Jackson, que essa parada de energia, de calor. Eu vou voltar no relato da Isis de novo, porque eu achei o relato dela muito interessante. Ela desconfiou, assim, depois que passou o susto e tal, ela parou em casa e foi pensar no que tinha acontecido, ela supôs que talvez ela tivesse tido um vislumbre de uma outra dimensão, tipo uma janela. Que ela tivesse tido um relance do lado de lá. A gente conversou com o Machado, e o Machado, inclusive, tá fazendo pesquisas em cima disso, desse bioma oculto, dessa fauna oculta, que a gente já comentou aqui algumas vezes, que se supõe que seja de uma outra dimensão, de uma realidade paralela, alguma coisa assim. E que de
de vez em quando, essas camadas entre as realidades ficam muito fina, ou até mesmo ela se rompe, e você consegue ver o lado de lá e alguma coisa consegue atravessar. Sim. É uma hipótese. De repente, o lobisomem não é uma figura folclórica, não é um homem que se transforma em um lobo, mas pode ser algum ser do lado de lá que passa pra cá. Sim. Essa pode ser uma explicação para tantos desaparecimentos, né? Desaparecimentos misteriosos que ocorrem por aí. Como eles passam pro lado de cá, talvez seja possível passar pro lado de lá. E aí as pessoas aqui da nossa realidade acabam passando por lá sem querer, para lá, e não conseguem voltar. Ficam presos nesse ambiente. É um conceito muito maluco, se for parar a pensar, né? Que tem uma realidade, uma outra dimensão, alguma coisa tão próxima da gente que tá aqui na nossa frente, só que a gente não consegue ver. Vamos supor que eu tô aqui conversando com você e, sei lá, entre o meu rosto e o monitor que eu tô olhando aqui, aparece um portal e alguma coisa sai de lá. Cara, como assim isso vai aparecer assim no ar, no vento, do nada? Eu sempre paro a pensar nisso. Inclusive, a gente tem muito relato, que a gente já falou alguns programas atrás, de abdução de dormitório que se abre um portal no quarto da pessoa e de lá saem seres. Então, meu amigo, eu, sinceramente, eu acredito muito nessa hipótese. Pra mim, é uma explicação, assim, que faz mais sentido. Igual eu falei, eu não tenho como afirmar que existe ou não uma pessoa que se transforma no lobisomem, porque a gente já teve relatos aqui desses animais que foram atingidos e depois acharam uma pessoa morta. Mas pra mim faz muito sentido. De repente, também essa pessoa vindo do lado de lá, não sei. É só uma hipótese. E falando em coisas estranhas, o relato da Mônica também, ela fala que os pais dela, os avós dela, estavam andando pela praia ali e viram alguma coisa. Me lembrou muito o caso do ser que você contou aí, que foi na década de 70. Que eles viram alguma coisa de 4 patas, com aspecto humano, se arrastando, saindo do mar. Pois é, essa das criaturas marinhas também, ela é bastante comum, né? Associado ao mar, né? É aquela história, como eu falei, a gente teria que fazer uma investigação mais aprofundada ainda, né? Eu acho que eu vou começar a focar nesses mistérios assim também, porque é fascinante, né? Sim, e tem gente que vira e fala que esses pseudofólogos estão falando de lobisomem, olha o nível que os caras chegaram, estão falando, pelo amor de Deus, não sou eu que estou falando isso, são pessoas que estão trazendo relatos, e da mesma forma que eu acredito numa pessoa que traz um relato ufológico, que viu alguma coisa, viu uma esfera, viu um OVNI tic-tac, viu seres, eu acredito nesse relato das pessoas também, porque igual te falou, a gente pode estar falando de seres de outra realidade. Sim, eu me admiro, né, essas pessoas que você citou aí ficarem falando esse tipo de coisa, porque essa pessoa especificamente enche a boca pra falar que faz pesquisa de campo e que só é ufólogo quem vai a campo fazer investigação, mas fica desdenhando do relato de pessoas que têm experiências reais, como a gente viu aí. Exatamente. Pô, é sem noção mesmo essa pessoa. Total. Não vamos entrar nesse mérito, não vamos dar ibope pra quem não merece. No lugar no limbo que ela merece estar. Vamos lá. Vamos focar na nossa pesquisa aqui, nos nossos relatos, que é mais interessante e a gente ganha muito mais, com certeza. E pra fechar o relato da Mônica, saindo um pouquinho do lobisomem aqui, mas eu quero aproveitar que ela mandou esse relato pra gente tudo junto, pra mim comentar que ela falou que a mãe dela, quando ela era criança, neném, ela viu 3 seres, tipo bruxas, que apareceram no quarto dela também e que ficavam manipulando uma energia que parecia sair delas e entrar no corpo da Mônica. Cara, esse relato me deixou bem intrigado, né? Quem são essas figuras que apareceram? Pois é. Fiquei bem curioso quanto a isso. Pois é, e de onde que elas vieram também, porque elas apareceram no quarto ali do nada. Novamente, elas vieram através de quê? De um portal? Se materializaram ali dentro? Como é que funciona isso? Porque, ô Jackson, eu tenho uma... Não é nem hipótese. Isso é... Não existe teletransporte, claro que não existe ainda. Pelo menos não de coisas físicas ou de coisas vivas. Mas igual eu tava conversando com minha mulher outro dia, ela falou assim, eu queria muito poder teleportar e ir pra uma praia e voltar. Eu falei assim, pô, você aceitaria morrer todas as vezes que fizesse isso? Ela falou, por quê? Porque, cara, olha só, se você vai ser transportado de um ponto A para um ponto B e esse transporte não é feito fisicamente, você não está percorrendo o caminho, você é destruído no ponto A para ser reconstruído no ponto B. Então, literalmente, você morre e é reconstruído do outro lado. Então, o teletransporte não é uma parada tão legal assim. Como é que isso funciona? São seres biológicos? São seres inorgânicos? São construtos, máquinas? Isso buga minha cabeça, Jackson. Eu não consigo entender como é que essas coisas funcionam na prática. Não consigo. Pois é. O que a gente tem é apenas a visão que vem da ficção científica, né? Sim. Se bem que ficção científica, às vezes, tem um pezinho na realidade ali, de alguns conceitos que as pessoas criaram ali, ou perceberam, captaram, visualizaram, né? Enfim. Mas essa questão do teletransporte é uma possibilidade científica, né? Vamos ver no futuro. Aparentemente já teleportaram alguns elementos lá na China, né? Um átomo, alguma coisa assim. Já fizeram teletransporte de partículas, sacou? Partículas subatômicas já conseguiram fazer o teletransporte. Mas eu volto naquele ponto. Eu até acho que um objeto físico inanimado, ele sim poderia ser teletransportado. Igual eu te falei, uma máquina destrói aquele objeto, envia ele, sei lá, via cabo, via Wi-Fi, não sei como é que isso funciona.
funciona o entrelaçamento quântico e reconstrói do outro lado, mas é um objeto inanimado. Você faz isso com um ser vivo? Será que vai ser a mesma coisa que vai sair do outro lado? E a consciência dele, as memórias, tudo, isso vai ser reconstruído tudo certinho de novo? Então fica aí a dúvida. Então, para encerrar hoje nosso episódio de relatos aqui, eu quero voltar lá na Ana, nosso primeiro relato que escutou hoje, que depois que ela mandou esses relatos que a gente escutou aqui pra mim, no dia 29 de abril, ela me chamou no WhatsApp e falou assim: PH, acabaram de ter um avistamento aqui de lobisomem. Então, recente. Nós estamos gravando esse episódio aqui no dia 11 de maio, no Dia das Mães, e o avistamento foi dia 29 de abril. Vamos escutar esse último relato dela e a gente já volta pra comentar. Na data do dia 29 de abril, o pessoal que trabalha comigo, né, trabalha na obra, a gente tá construindo uma ferrovia e tem uma galera que mora na obra, então eles dormem na obra e porque tem os turnos diurnos e noturnos. Então é viável que eles fiquem lá porque é bem afastado aqui da cidade e eles ficam por lá. O que aconteceu? Um certo horário da noite, o pessoal não sabe falar que hora certa era, eles acordaram muito assustados com um grunhido do lado de fora da carpa onde eles dormem. Deixa eu contextualizar. Carpa é um alojamento feito de lona, né? Uma lona bem forte, resistente, que tem janela e tudo mais, que a janela abre no zíper, entendeu? Então, tipo, tem porta e tudo mais. Eu não sei como é por dentro dos alojamentos, porque eu nunca cheguei aí lá no alojamento, então eu não sei dizer como é por dentro. Só que por fora é uma lona. Chove e, tipo, faz sol, mas eles não entra nada lá dentro e tá ótimo. O que aconteceu? O pessoal acordou com um barulho estranho do lado de fora, uns grunhidos, uns latidos, tipo rugindo, sabe? Tipo chorando. E o pessoal achou que era, tipo, os cachorros que ficam lá, porque por mais que é afastado, mas o local onde o canteiro está localizado, ele é perto de uma fazenda, ele é dentro de uma fazenda e do outro lado lá tem a obra, enfim. O pessoal achou que eram os cachorros, porque lá tem muito cachorro abandonado lá. Aí o pessoal relevou. E aí o que aconteceu? Deu um certo horário, começou a ficar mais forte pro lado de fora, e o pessoal foi se preocupando, né? Achou, pô, tem que tá acontecendo alguma coisa, né? E, assim, por mais que lá é muito iluminado pro lado de fora e tudo mais, noturno no caso, mesmo assim tem áreas que ficam muito escuro. E aí, o que aconteceu? O pessoal saiu pro lado de fora pra ver o que tava acontecendo. Aí eles viram que tinha, tipo, atrás da carpa tinha alguma coisa, só que, tipo, o que eles conseguiam ver era um rabo enorme, preto. Falaram, pô, é um tamanduá-bandeira, né? Que ali perto, ali sempre tem, né? Porque floresta, né? Enfim. Só que não era um rabo de tamanduá, pelo que os meninos estavam contando, era um rabo de um cachorro preto e grande. E aí o pessoal falou, pô, vamos assustar esse bicho, né? Na hora que eles falaram, vamos assustar esse bicho, eles deram um grito lá e tudo mais, e o bicho correu, só que, tipo, ao invés dele correr pra longe, ele correu e ficou atrás da porta da carpa. Então, tipo assim, porque tem duas entradas. Então, ele correu e ficou atrás da outra entrada. Os meninos saíram por um lado e ele correu e ficou na porta da outra. Aí o pessoal falou, o bicho vai entrar aí dentro. Só que, tipo, a porta de lá tava trancada. Então, não tinha como ele entrar. E aí, quem tava do lado de dentro conta que, tipo, começou a arranhar a porta e bater e passar, tipo, na lona, arranhando e batendo. E aí, o pessoal ficou assim, pô, o que tá acontecendo, cara? Tipo assim, assustados, né, e tal. Falou, pô, isso aqui não é um bicho, isso aqui é alguém, tá fazendo alguma coisa, né? Ou pensaram que poderia estar assaltando. Só que, tipo, a galera que viu falou, gente, é um lobo, sei lá. E o pessoal, os homens foram ficando assustados, né? E aí entrou todo mundo pra dentro da carpa. Na hora que, nessa aqui entrou todo mundo pra dentro da carpa, na hora de fechar a porta, um dos meninos viu o bichão. Ele falou que ele tava andando de duas patas. E assim, ele tava andando de duas patas. Era um cachorro misturado com um homem, assim. Dava pra ver. Tipo, sabe aquele filme do lobisomem? Acho que era lobisomem americano, alguma coisa do tipo. Era tipo isso. E ele tava de duas patas. E na hora que ele passou correndo de duas patas, ele virou e olhou pro cara. E o cara ficou puto, assustado. E começou a gritar, falou, gurizada, entra pra dentro. Porque o trem não é um trem qualquer, é um lobisomem. E o povo começou a rir, falou, pô, você é cagão demais, né? E começou a rir dele. E o pessoal falou, não, isso não é nada não. Só que na hora que o pessoal foi olhar pela porta, porque o bicho viu ele, e o bicho ficou encarando o cara. E na hora que o pessoal foi olhar pra porta lá, enfim, ele já tinha ido pro meio da floresta, e o cara ficou tipo, o rapaz, ele ficou muito assustado.
nessa que o rapaz ficou muito assustado, ele entrou em choque. E o pessoal teve que chamar o pessoal da saúde pra acudir ele. E ele tá muito, assim, ontem, na data de ontem, eu fui pra lá. Eu saí de lá, já era mais de 6:30 da tarde, assim. E eu vi ele, o pessoal falou bem assim, ele tava lá, ele não tá trabalhando, ele tava lá e ele tá muito em choque. Sabe aquele olhar de uma pessoa que viu algo que não acreditava e depois viu e ficou muito assustado? Ele tá daquele jeito, ele não tá conversando, o cara não tá comendo. Ele tá em estado de choque até agora, pelo que o pessoal falou. E ele tá com muito medo. E aí o pessoal falou ontem bem assim, brincou comigo, né? Vai embora antes que escurece, o lobisomem aparece aí, porque pelo jeito tá aparecendo lobisomem aqui perto. E aí eu falei, cara, como assim? E aí eu pedi pra eles contarem. E aí o pessoal, esse rapaz que viu, ele tá com muito medo. E o pessoal que tava junto com ele, que viu o rabo do bicho, assim, vamos dizer. Tipo assim, a galera falou, não, deve ser um tamanduá, alguma coisa. Não querem acreditar, mas o cara tá tão assustado que eu acredito no cara, sabe? Ô Jackson, igual você falou, não é uma onça porque apareceu ali numa área urbana e as pessoas conhecem uma onça. Eles viram ali e falaram que não era uma onça, que era inclusive ela cita ali que parecia um lobisomem americano em Londres. Ela falou que ele tava andando em duas patas, tipo lobisomem americano em Londres, mas eu não lembro do lobisomem americano em Londres andar em duas patas. Ele era um lobo bem grande assim, que andava de 4. Essa referência do lobisomem americano em Londres eu não posso confirmar porque eu não assisti lobisomem americano em Londres. Meu Deus do céu, Jackson. Você tá perdendo os melhores filmes de lobisomem da existência da humanidade. Assista. Outro dia eu falei na live lá no Fenômeno que eu não tinha assistido Stargate, aí eles queriam me banir da live. Aí vai você querer me banir aqui do... Não, nós temos que fazer um intensivão de filmes com você aqui, porque eu vou explanar isso aqui agora pros nossos ouvintes, que eu já te chamei várias vezes pra gente gravar sobre filmes, alguma coisa assim, e toda vez que eu proponho alguma coisa, ô Jackson, eu vou gravar de Alien. PH, eu não assisti nenhum Alien até hoje. Como assim, Jackson? Pois então, né? Galera, vamos fazer campanha aí pro senhor Ufujack começar a assistir filmes, hein? Mas fica aí o relato da Ana, muito interessante, relato recente. Então eu aproveito novamente aqui o finalzinho do nosso episódio para fazer aquele convite. Se você tem um relato, seja antigo, seja recente, quer compartilhar com a gente, entre em contato, manda seu relato pra gente que ele pode aparecer aqui na parte 3. Você está ouvindo Acredite Se Quiser. Então foi isso. Hoje nós falamos ali novamente de relatos de lobisomem, relatos que as pessoas trazem pra gente. E, novamente, não tem como falar que essas pessoas estão mentindo. Ah, PH, mas lobisomem não existe. Tá, elas viram alguma coisa. Pode não ser um lobisomem clássico, igual a gente conhece, mas elas viram alguma coisa que elas interpretaram como um lobisomem. O fato estranho aconteceu e ele precisa ser investigado, independente da origem que tenha gerado esse avistamento. Ele precisa ser investigado. Então não se pode desdenhar do relato da pessoa. Perfeito, senhor Ufujack. Exatamente isso. É acreditar no relato que a pessoa tá trazendo e não fazer pré-julgamento, sacou? A lobisomem não existe. Cara, ela interpretou como lobisomem. Vai que ela viu uma coisa que ela nunca viu na vida, mas se assemelhava a um lobisomem e ela achou que era um lobisomem. É a referência que ela tem. Então, não dá pra julgar essas pessoas e falar que elas estão mentindo e inventando história. Não dá. É muita gente contando histórias parecidas e isso eu não consigo ignorar, cara. Eu não vou falar assim, tá todo mundo inventando. Não, isso pra mim não existe, não tem como. Os detalhes de cada caso, às vezes casos separados por décadas, são iguais. Então, sim, eles viram uma coisa. O que? Aí já é outra história. Eu vou deixar na descrição do episódio pra vocês o link desse criatura aí que o Jackson falou. Como é que ele chama mesmo, Jackson? Big Moody. Vai estar lá no canal Fenômeno do YouTube. E essa matéria tá no Fenômeno também, né? Isso aí. Fenômeno está de volta, www.fenomeno.com.br. Você vai encontrar muitos artigos sobre ufologia, ciência e mistérios e matérias espetaculares ali. Então, aproveite. Todo dia tá entrando artigos novos lá. Daqui uns dias já entra espaço de assinantes, entra loja. Vai ter muita coisa legal lá. Vocês vão adorar. Pois é, bem lembrado também, porque vai ter agora
agora uma sessão ali, porque se você gosta do trabalho do Jackson, gosta do Fenômeno, vai ter uma sessão ali para apoiadores do Fenômeno. Vai ser diretamente pelo site, então esqueça o apoio, esqueça tudo, vai ser feito direto pelo site, vai ter loja lá. Nessa loja o senhor Ufo Jack vai colocar ali o desapego dele dos livros, que ele comprou os sebos inteiros do Brasil de livro de ufologia, tem tudo repetido, então vai estar lá à venda. Fiquem de olho que vai ter muita coisa bacana aparecendo. E também vai ter um site do Acredite Se Quiser nos mesmos moldes do Fenômeno. Então daqui a um tempo, o Acredite Se Quiser vai ter um site com streaming próprio. Vocês lembram quando eu colocava músicas famosas aqui no encerramento do Iron Maiden, Metallica, e o Spotify cortou minhas asinhas por causa dos direitos autorais? Mas lá, no nosso site, eu vou colocar os episódios lá para as pessoas escutarem com as músicas que eu colocava antigamente. E com diferencial, você entra lá, você pode baixar esse episódio pro seu celular para escutar onde você quiser, sem depender de conexão com a internet, nem nada. E lá vai ter loja também, vai ter a nossa seção lá pros apoiadores. Vocês não vão apoiar o podcast pelo Apoia-se, vai ser diretamente pelo site. Então aguardem que no máximo daqui uns 10 dias o site está no ar. Nós vamos divulgar aqui e vai ficar muito legal. Fique de olho para vocês acompanharem. E o último recadinho, que nessa reformulação toda que estamos fazendo, as lives do Alô Terráqueos saíram de terças e quintas para serem todas as quartas, não é, senhor Ufo Jack? Isso aí, quartas-feiras sempre teremos uma live lá no canal Fenômeno, aos sábados teremos uma premiere, um vídeo abordando algum tema específico, e nas segundas-feiras aí é uma incógnita. Poderemos ter um vídeo, poderemos ter um react, ou um bate-papo ufológico. Certeza que vocês vão adorar, hein? Vai lá no canal Fenômeno, entra lá no YouTube, escreve Fenômeno, você já encontra o nosso canal, se inscreve lá e ativa o sininho, você vai saber quando tudo acontecer. É isso aí. E ainda, por enquanto, lá na descrição do episódio tem o link do nosso apoio do nosso Patreon. Entrem lá, dê uma forcinha pra gente. Quando o nosso site estiver no ar, todo mundo que tá no Patreon ou no Apoia-se pode migrar tranquilamente pro nosso site sem problema nenhum. E já que vocês passaram na descrição do episódio, dê um pulinho lá no nosso Instagram também. Dê um pulinho lá em cima, tem link para compras na Amazon. Vai fazer uma compra na Amazon? Entra pelo nosso link lá, dá uma moral pra gente. E lembrando também que a nossa loja, skinwalker.com.br, que é a nossa loja de camisas, tá no ar. Tem sempre modelos novos, modelos diferentes. E de repente, se você quiser um modelo exclusivo de camisa, chama a gente pelo Instagram, pelo e-mail, dá um toque na gente que te monta o seu modelo de camisa, põe lá e vocês podem fazer a compra. Valeu! Nos vemos na próxima semana com mais relatos e casos interessantes. E não se esqueçam que aqui nós só contamos as histórias. E o que, senhor Ufo Jack? Acredite, se quiser. É isso aí.